Eu gostaria de cumprimentar a todos na Santa Paz do Senhor Jesus, amém. Sou a missionária Elizabeth, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E mais uma vez estamos aqui para falarmos do amor de Deus. Muitas das vezes somos provados em todo o tempo da nossa vida e não compreendemos as provações que passamos. O Senhor, Ele nos leva por caminhos que muitas das vezes nós não entendemos. O Senhor nos leva por situações que no momento parece difícil. Mas se nós realmente analisarmos tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que o Senhor permite em nossas vidas, nós no final vamos compreender o trabalhar do Senhor. E neste momento eu venho contar a cada um pouco do meu testemunho. Eu havia me casado e havia muita briga no meu lar. Briga a ponto de dar desespero, porque o inimigo, ele é aquele que trabalha de forma a tentar impedir a obra do Senhor em nossas vidas. O Senhor, Ele trabalha de formas que muitas das vezes nós não compreendemos. E um certo dia ele começou a discutir comigo novamente. Eu saí de casa e fui na casa de uma conhecida minha que havia trabalhado numa firma comigo. E eu cheguei lá, assim meio desorientada, e tinha um homem sentado na porta dela. E cumprimentei aquele homem com um sorriso meio sem graça, né? Ele falou assim: posso falar com você, minha irmã? E eu falei: pode. Eu querendo chorar, querendo desabafar. E aquele homem falou assim: eu estou te chamando de irmã porque Deus me mostra que você vai ser minha irmã em Cristo. E eu fiquei ali escutando aquele homem. Ele falou assim: olha, minha irmã, Deus me mostra que você está sorrindo por fora, mas por dentro o seu coração está sangrando. E eu gostaria de fazer um convite para você. Eu moro na próxima rua ali, toda terça, toda quinta e domingo, tem culto lá na minha casa. Eu te convido, vai lá, Deus ele vai falar ao teu coração. Eu falei para ele: e como que eu vou sair à noite? Eu não tenho costume de sair à noite. Aquele homem falou assim: eu sou o presbítero dessa igreja e Deus manda dizer para você que você não se preocupe, porque o próprio Espírito Santo de Deus vai te buscar, né? Ele falou: então eu te aguardo hoje à noite lá. Falei: tá bom, né? O Espírito Santo de Deus vai me buscar, falando desse jeito, mas querendo acabar com aquela conversa, porque eu estava muito angustiada. Ali mesmo esqueci daquela conversa com aquele presbítero. Saí da casa dela, voltei para casa, fiz meus afazeres, passei o dia tranquila. Esqueci completamente daquele encontro que eu tive naquela manhã com aquele presbítero. Esqueci daquela conversa. Mas Deus, Ele é maravilhoso.
Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E Ele é aquele que guia os nossos passos. E ao findar da tarde, aí meu esposo chegou, já estava tudo bem, já não havia mais nervosismo, conversamos e não lembrava daquela conversa no período da manhã com aquele presbítero. E aí meu esposo chegou, jantou tudo. Só que ele jantou um pouco mais cedo aquele dia, 6 horas mais ou menos. De repente, quando já tinha todo mundo jantado, lembrei daquela conversa, lembrei do presbítero. E de repente me bateu uma vontade muito grande de ir na igreja. E eu era católica. Eu nunca havia entrado numa igreja evangélica. E aí, o medo de falar para meu esposo que eu queria ir na igreja. Com medo de começar uma nova briga, uma nova discussão por nada, porque o inimigo, ele trabalha na nossa vida de todas as formas para que nós não venhamos ter paz quando nós não servimos a Deus. E eu chego e falo para o meu esposo: olha, eu fui convidada hoje para ir numa igreja, na casa de um pastor, e eu posso ir? Ele simplesmente falou assim: vai. E eu fui. Só que o inimigo, de todas as formas, ele tenta impedir a nossa vitória. E eu cheguei naquela igreja, olhei para dentro e sentei no primeiro banco junto da porta. Eu falei assim: qualquer coisa, daqui mesmo fica mais fácil para eu sair daqui e ir embora. E aí o presbítero me viu chegando, né? Ele estava conversando com o pastor, olhou para mim, deu um sorriso, acenou com a mão e continuou conversando com o pastor. Olha como que o inimigo, ele trabalha, né? Na nossa mente. De manhã, ele havia falado que Deus usava muito o pastor da igreja, através de revelação. Aí o inimigo veio na minha cabeça e falou: olha lá, ele contando toda a tua vida para o pastor, para depois falar que Deus vai revelar os seus problemas. Olha como que o inimigo é sujo, irmãos e irmãs. E o inimigo, ele nos cega. E aquilo me deu aquela vontade de ir embora daquela igreja, mas o Senhor foi aquele que segurou lá, né? E o inimigo tornava a falar: daqui a pouco ele vai falar que você está passando por isso, por aquilo. Mas é porque o presbítero está contando toda a sua vida para ele. E eu não lembrava que naquela manhã não havia aberto a boca para aquele presbítero. Quem conversou aquele dia foi o presbítero comigo. Aquela manhã foi o presbítero comigo, falando de Jesus, que Jesus me amava, que tinha uma grande obra na minha vida, que Deus ia entrar com providência no meu lar. E eu simplesmente fui uma ouvinte naquela manhã. Mas o diabo, naquela noite, ele tentava me tirar de dentro daquela igreja. Irmãos, a astúcia do diabo é muito grande. Nós temos que vigiar, nós temos que orar pelas almas, as almas que não conhecem a Cristo,
Porque assim como o inimigo estava trabalhando na minha mente, quantas das vezes o inimigo trabalha na mente daquele que não conhece a Cristo. O inimigo ele não quer perder, o inimigo ele só quer ganhar. Que nós, como cristãos, nós venhamos realmente nos colocar de joelhos em favor das almas perdidas. Muitos de nós não nascemos num berço evangélico. Muitos de nós andávamos perdidos. E o inimigo, ele é aquele que luta de todas as formas para não nos deixar aproximarmos de Cristo. E é preciso realmente saber que não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas Cristo nos escolheu. Porque ai de nós se não fosse o Senhor em nossas vidas. Ai de nós se o Senhor não tivesse misericórdia. E assim eu comecei, a partir daquele dia, a frequentar aquela igreja. Mas ainda continuava cega espiritualmente. E assim, quando eu comecei a frequentar, era uma igreja pentecostal. E o nome dela era Igreja Pentecostal à Volta de Cristo. E havia orações fortes, havia libertações. E Deus começou a trabalhar na minha vida naquela igreja. E quantas das vezes eu era revelada de que tudo aquilo que eu passava dentro do meu lar, as angústias, aflições, brigas que surgiam do nada, vontade de morrer, porque o inimigo, ele queria realmente que eu perdesse a minha salvação. Mas o Senhor zela de cada um de nós. Porque o Senhor, ele diz na sua própria palavra que ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas ele quer que o ímpio se arrependa e se converta do seu mau caminho. Por isso, hoje nós estamos aqui. Porque o Senhor é aquele que zela de nós. E assim, eu comecei a frequentar. E quantas das vezes, como eu estava dizendo, eu era revelada de obras de bruxarias, de feitiçarias. E realmente a gente vive numa cegueira espiritual que a gente vê, como diz a própria palavra, né? Com os olhos. A gente vê, mas não consegue enxergar a profundidade do mal que nos cerca. E eu vendo, às vezes, pessoas que eram reveladas de obras de macumbaria, de magia negras, manifestarem demônios. Quando era revelada, o demônio manifestava no banco e as pessoas tinham que levar essa pessoa manifesta lá na frente do altar, o demônio muitas das vezes gritando, muitas das vezes violento. E eu morria de medo. O inimigo colocava medo de eu receber oração. Porque que eu morria de medo de haver demônios no meu corpo. Mas eu não queria passar por aquele escândalo. Mas o amor de Cristo, a fidelidade de Cristo, foi aquele que me sustentou até mesmo no tempo onde eu não servia ao Senhor.
Porque quantas das vezes Deus usava o pastor e falava: aqui tem uma irmã que está acontecendo isso dentro do seu lar, foi feita uma obra de magia negra no cemitério e está acontecendo isso, seu esposo falou isso e você achava que a melhor maneira era sair correndo para se jogar debaixo de um carro. E eu ficava com medo de levantar a minha mão. Mas naquele dia que eu fui revelada desta forma, Deus, Ele me fez uma promessa, mandou dizer para mim que eu não temesse levantar as minhas mãos, porque o próprio Espírito Santo ia cuidar de mim e Ele não ia deixar eu cair, não ia deixar demônio nenhum manifestar no meu corpo e eu não ia cair endemoniada. E para a glória e honra do nome do Pai, para a glória e honra do nome do Filho, para a glória e honra do nome do Espírito Santo de Deus, toda a minha caminhada, antes da minha conversão, nunca houve uma manifestação demoníaca no meu corpo. Nunca caí numa igreja endemoniada. Porque quando Deus, Ele fala, quando Deus, Ele promete, Ele cumpre. Nós precisamos crer que o Senhor, Ele é fiel e verdadeiro. Que o Senhor é aquele que cuida de nós. Existe um hino que diz: Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Aleluia! Exaltado e glorificado é o nome do Senhor Deus dos exércitos, desde agora e para todo sempre. Se você, meu querido irmão, se você, minha querida irmã, tem passado por um processo difícil dentro do seu lar, no meio da sua família, saiba você que Deus, Ele é tão fiel, Deus é tão misericordioso, que Ele é aquele que muda a nossa situação. Ele trabalha de tal forma para que nós venhamos realmente ser guiados pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Não temas, porque assim como o Senhor cuidou de mim, assim como o Senhor me guiou por um caminho para que eu viesse realmente a conhecer a verdade, a conhecer o caminho do Senhor. O Senhor é aquele que te guiará, o Senhor é aquele que cuidará de você. Por que você tem temido? Por que é que você tem quase entrado em desespero? Jamais se esqueça que a própria palavra do Senhor diz que até os fios dos nossos cabelos são todos contados. Nós não precisamos temer, nós não precisamos duvidar. O Senhor é aquele que trabalha de tal forma em nossas vidas que Ele nos guia pela vereda da justiça por amor ao seu nome. E assim foi a minha vida. Comecei a frequentar aquela igreja. Comecei a ouvir a palavra do Senhor. Deus começou a me libertar. Deus começou a trabalhar dentro do meu lar. Só para vocês terem uma ideia, como que muitas das vezes a nossa vida
nós somos oprimidos pelo inimigo e nós não sabemos. Quando eu comecei a frequentar mesmo a igreja, eu comecei a aprender aqueles corinhos da igreja pentecostal e eu começava a cantar dentro do meu lar. Às vezes estava lavando uma roupa, às vezes estava cozinhando. Vocês não fazem ideia de quando eu começava a cantar pequenos corinhos dentro do meu lar. Eu escutava, eu às vezes estava sozinha, eu escutava aquele barulho dentro da minha casa. Eu começava a cantar e eu começava, às vezes, eu estava lavando roupa, eu via vultos enormes saindo, passando por mim, parecendo que praticamente esbarrando em mim. Eu olhava e via vultos enormes saindo correndo de dentro do meu lar. Isso não foi uma vez, isso não foi duas vezes, isso foram várias vezes. Deus, quando Ele começa a agir na nossa vida, Ele trabalha de forma que nós venhamos a ter experiência com Ele e mostrar para todo o mundo que o Senhor é aquele que faz tudo para a glória e honra do seu nome. Aleluia. Gente, eu contemplava aquilo de olho aberto. Gente, às vezes dava aquele frio, eu estava cantando, era dia ensolarado. O meu tanque de lavar roupa era dentro de casa. Eu estava lavando roupa naquele dia quente e batia aquele frio gelado e eu cantando aqueles corinhos evangélicos. E saía tanto, eu olhava assim, eu escutava aquele barulho, eu olhava assim, ia saindo aqueles vultos pretos em forma de gente. Era pequeno, era grande, era médio. É por isso que não se havia paz nesta casa. É por isso que não havia comunhão. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele entrou na minha vida. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele entrou no meu lar. Aí, eu falava assim, Senhor, mas eu não faço nada demais. Porque na minha casa, antes de eu começar a frequentar a igreja, se tocava muita música sertaneja. Eu nunca fui de música romântica, nunca fui de música... Eu gostava de música sertaneja raiz, aquela do campo mesmo. Mas eram músicas que não exaltavam o nome do nosso Deus. Mas quando aqueles corinhos pentecostais começaram a ser entoados dentro do meu lar, eu pude contemplar a libertação a olhos nus. Eu estou contando isso em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Assim foi o começo da minha caminhada. Quando estava mais ou menos com uns 4, 5 meses que eu estava frequentando a igreja, a igreja, eu não contei para vocês, a igreja era chão batido. Aquela igreja era chão batido, feita de tábua, só uma luzinha, daquela luz transparente, né? Aquela luzinha transparente que gasta energia. Pouca iluminação, né? Só tinha uma no meio da igreja
e duas perto lá do altar, para iluminar bem. O lugar mais iluminado era o altar. E quando eu cheguei um certo dia na igreja, eu ainda não havia aceitado Jesus. E eu fui naquela noite para a igreja. E o que aconteceu? Quando eu cheguei, uma certa noite lá, no dia que eu fui aceitar Jesus, eu não sabia que eu ia aceitar Jesus, né? Eu cheguei lá, a igreja estava super iluminada, varrida normalmente, mas aquela igreja havia uma claridade acima do normal, havia uma luz acima do normal. A luz que havia dentro daquela igreja refletia para fora. Não esqueça que só havia um biquinho de luz, né? Havia tanta claridade, tanta luz dentro daquela igreja que resplandecia para fora. Mas eu cheguei e falei assim, o que está acontecendo? Eu fui a primeira a chegar naquele dia, né? Falei, mas essa igreja está iluminada. Eu olhava que saía, eu parei na porta da igreja assim, eu olhava na frente, não na porta, né? Olhava aquela luz resplandecia pelas frestas das tábuas da parede. E aquilo me chamou muita atenção. E aquela noite, a pregação foi maravilhosa. E todo culto, o pastor fazia o apelo para quem que queria aceitar Jesus. Naquela noite ele não fez. Ele orou, ele pregou, ele orou, ele passou as revelações. Orou por todo mundo e eu doida para aceitar Jesus lá, mas e a vergonha de falar, gente, eu quero aceitar Jesus, né? E eu falei, hoje não vai, infelizmente, eu queria tanto aceitar Jesus. E ele não fez apelo, que pena, né? Aí o pessoal já ia sair, já ia despedir na paz do Senhor, né? Já tinha orado por todo mundo. E eu já tinha recebido oração, sentei lá, né? Eu sempre esperava o pessoal sair para depois eu sair. Aí o pastor falou assim, gente, não saia não. O Espírito Santo de Deus me revela que nesta noite tem uma alma para Cristo. E essa alma está sedenta. Aleluia! Glórias a Deus, aleluia! E aí, para saber que é Deus que está falando, é uma irmã que quer aceitar Jesus, só que ela está com vergonha de falar conosco. Levanta a tua mão, irmã. E eu levantei as minhas mãos e aceitei Jesus naquela noite, aonde verdadeiramente eu posso dizer a você que Cristo já estava me esperando lá, porque nunca mais, depois que eu aceitei Jesus, eu vi aquela igreja com aquela luz tão linda que parecia o sol do meio-dia lá dentro. A igreja continua uma bênção, sim. Mas vocês conhecem aquele hino que diz: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Pois é, irmãos, pois é, irmãs. Quando eu cheguei naquela igreja, na noite que eu nem sabia que ia aceitar Jesus, quando eu cheguei lá, o meu Senhor já estava. Creia neste testemunho.
porque é fiel e verdadeiro. E eu agradeço a você que ouviu esse testemunho até o fim. Que verdadeiramente o Senhor te dê a paz. E que o Senhor te abençoe e te guarde aonde você estiver. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Que Jesus te abençoe.